Este vídeo é uma apresentação de trabalho do IF Sudeste MG, Campus Santos Dumont, dos alunos do segundo ano de Eletrotécnica da disciplina de Geografia, com o tema A Industrialização Brasileira nos anos 90 até a Contemporaneidade. A industrialização brasileira nos anos 90 sofre vários desafios, resquícios da década perdida, 1980, onde o parque industrial encontrava-se desvalorizado, assim como o câmbio, havia uma hiperinflação e as indústrias não produziam muito. Para esses desafios, o governo teve que abrir o mercado, fazer investimentos e ser neoliberal. Isso começou com o governo de Collor, FHC e assim por diante. Hoje em dia, o Estado quase não participa na indústria e a maioria das redes são privadas. O Sudeste, ainda que um polo industrial, hoje está se descentralizando a ida de empresas para outras partes do Brasil. O governo Collor foi o que deu início ao neoliberalismo aqui no Brasil, seguindo apenas os países mais fortes porque não tinham força para ter uma posição de fala, porque estavam em crise. Só que Collor ele vai abrir portas para a entrada dos carros japoneses mais modernos, mais sofisticados e, consequentemente, mais caros, sem comparação aos que tinham aqui no Brasil. E as pessoas que tinham dinheiro, elas compravam esses carros, obviamente, porque eles eram muito superiores, obrigando assim as empresas de carros que haviam aqui a investir e a melhorar seus carros, como por exemplo a Ford, Volkswagen e dentre outros. E foi esse o primeiro passo para a entrada do neoliberalismo. Mas só que tudo isso tem um porém, pois, como já dito antes, estávamos em crise e não conseguimos sair dessa crise ainda. Então a evolução do neoliberalismo foi lenta, pois ainda havia muita inflação, desemprego, arrocha salarial. Daí, Collor ele vai sofrer impeachment. O governo Itamar Franco irá dar prosseguimento ao neoliberalismo com um plano real. A inflação dispara após o fracasso do Plano Cruzado e, no intuito de diminuir a inflação, recuperar a confiança do mercado exterior e incentivar as importações, é criado o Plano Real, começando a dependência do capital estrangeiro. Pois, estabilizando a economia, o mercado consumidor aumenta, atraindo indústrias estrangeiras a se instalar no Brasil. A diferença do Plano Real para outros planos criados anteriormente foi a URV, criada em 1994, que consistia numa moeda virtual para ajudar nas transações. Para a indústria, muitos afirmam que não foi um dos planos mais colaboradores, pois impossibilitou aos produtos nacionais que remarquem seus preços, fazendo com que a indústria nacional cresça menos e perca competitividade. Durante o período de 1995 a 2003, o Brasil era governado por Fernando Henrique Cardoso, que já começou indo bem devido à consolidação do Plano Real iniciado por seu antecessor Itamar Franco. Ao longo deste mandato, o PIB e a renda per capita aumentou, assim como a inflação diminuiu. Mas uma das coisas que mais impactaram isso foi a chegada de 11 novas marcas estrangeiras ao Brasil, como a Renault, Peugeot e a Nissan. Com isso, o país aumentou muito a sua produção em relação a automóveis. Mas com a abertura do comércio, veio também a descentralização devido ao fato de que o sudeste do Brasil é caro tanto em mão de obra quanto em concorrência, assim atraindo o mercado externo para novas áreas, como o Nordeste e o Sul. Com isso, o mercado externo não queria concorrer com o Estado, forçando o governo a iniciar um processo de privatização estatal que foi muito criticado na época. Nos anos 90 surgiram novos governos, que começaram a criticar esse neoliberalismo, como o governo Lula e o Dilma. Nessa época, houve uma explosão dos preços dos produtos primários, ou seja, tudo que o Brasil vendia disparou de preço. E contribuindo com isso, os programas sociais foram distribuídos para todo o Brasil, fazendo o país ter o desenvolvimento de um mercado consumidor que não tínhamos anteriormente, rodando o círculo da economia. Aproveitando esses fatores, foram feitas construções de novas empresas, fazendo o Brasil assim passar a ser um país emergente, participando do G20 econômico e comercial, crescendo em vários ângulos. Porém, com vários casos de corrupção, acaba-se por manchar muito a marca que ele conseguiu, e com isso o Estado começa a subsidiar,
pagando parte do preço da eletricidade, por exemplo, para não gerar a tão famosa inflação, fazendo com que toda a conquista industrial seja quase acabada, maquiando toda a corrupção que foi cometida, causando até mesmo um impeachment e a entrada de Temer no mandato. Governo de Michel Temer, 2016 a 2018. Michel Temer assumiu o governo com uma grave crise econômica, insatisfação popular e corrupção, envolvendo todos os setores da economia. As propostas de reforma política, trabalhista e previdenciárias foram duramente criticadas pela população. Apesar de medidas para conter a inflação, a liberação do FGTS e outras medidas, a inflação e o desemprego continuaram em altas. Em 2017, grande parte da equipe de governo, incluindo o presidente, foram alvos de investigações por corrupção e tentativas de impeachment, que fracassaram. A reforma trabalhista foi aprovada em 2017 e alterou várias leis da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas de 1943. Esta reforma, apesar de bastante criticada, trouxe novidades. Em maio de 2018, ocorreu greve dos caminhoneiros, que paralisou o país por 11 dias e foi motivada pelo aumento do preço dos combustíveis e pela desvalorização da classe caminhoneira. Em outubro de 2018, ocorreu as eleições presidenciais. A disputa ficou entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT. Bolsonaro saiu vencedor com 55,13% dos votos. Governo Bolsonaro. Além das questões do neoliberalismo nas pautas econômicas e nas pautas sociais, se especula que no governo Bolsonaro haja uma série de privatizações. O setor primário ele está ganhando cada vez mais destaque nas pautas de importação do Brasil. O índice de crescimento da nossa indústria está no negativo. O Brasil está dando privilégio ao agronegócio, é o que está mantendo a balança comercial favorável. O Brasil vem passando por um processo de reprimarização da sua economia, uma desindustrialização, o que é extremamente preocupante, porque dependência tecnológica e dependência industrial é uma coisa muito séria.